Podcast do LC, capítulo 81. Agora sim, estamos caminhando a passos largos para o capítulo de número 100. E hoje aqui em casa, no CT, na LC Academy aqui em Porto Alegre, estou recebendo um grande amigo também, já foi meu companheiro, meu parceiro de trabalho, e tenho certeza que ele vai agregar muito nessa nossa conversa por ter atuado em diversas áreas do esporte, principalmente no futebol, e isso é o que nos conecta. E além disso, ele vai trazer experiência também como atleta, algo que vai com certeza enriquecer muito o nosso podcast. Então, seja bem-vindo, Leonel, vem. Tudo certo? Satisfação, tudo certo. Beleza? Bom fazer parte aí. Seja bem-vindo. Acompanhando o teu trabalho há tempo já. Não Muito só obrigado. atrás das câmeras, mas também, né? Acho que fazem 8 anos trabalhamos juntos. Verdade. Estamos de volta aí. E uma satisfação tá aqui, nesse belo CT, com essa bela vista. Obrigado. Um belo podcast. Obrigado. Vamos nessa. Vamos nessa. Para a gente iniciar, eu conheço muito da tua carreira, da tua trajetória, mas para quem está do outro lado, conhecer... Primeiro, eu acho que a parte como atleta, essa vivência, eu costumo falar para os nossos atletas aqui da LC Academy, isso é algo que eu não consigo passar, porque realmente eu não vivi essa parte de atleta. Eu sei o quanto isso enriquece, eu tento compensar de outras formas. Então, que tu pudesse contar como foi o teu início de carreira no futebol, assim, pode ser até como criança mesmo, tu já tinha essa vontade de ser jogador, como é que tu foi construindo a tua carreira, clubes que tu passou. A gente sabe quão forte é o futebol do interior do Rio Grande do Sul aqui, né? Forte, literalmente forte. E então, pra gente abrir essa nossa conversa aqui, tu possa contar esse início na trajetória da bola. Cara, acho que é o sonho de toda criança, assim, né? Comigo não foi diferente. Acho que eu tive a oportunidade de conseguir trilhar um caminho, assim, fazer minha história. Comecei na escolinha aqui do Tarcísio, que era do Grêmio. Depois fui para a escolinha do Grêmio. E aí o Grêmio selecionava, assim, os meninos que se destacavam, e dali eu parti para a seleção. Teve um tempo ali, com 9 anos, a gente foi no Sporting Sul, que eles já faziam uma preparação dos atletas. Lembro. Pro outro ano representar o Grêmio. E aí, com 10 anos a gente já começa, né? O que tem ali no Cristal, né? Depois vai para Eldorado com 14 anos. E aí fiquei no Grêmio até 14, aí saí, fui dispensado, joguei no Monte Serra, que na época tinha Também, Porto Alegre. Era uma escolinha, assim, mas que competia, né? Então Uhum. a gente fazia frente para os times, assim, os grandes do estado. E aí depois eu fui para Ubra, fiz meu penúltimo ano de júnior na Ubra, e depois fui pro esportivo. Daí começou assim, profissionalmente, né? Tu te profissionalizou na Ubra ou no esportivo? No esportivo, no Gauchão 2007. Aí de esportivo sou comprado pelo Juventude, fico ali 1 ano. Eu vou com o Alan Ruschel, meu compadre. Depois eu vou aí começo a rodar interior, Pelotas, volto para Ubra para jogar o Gauchão já profissional, Glória de Vacaria, São Paulo de Rio Grande. Depois vou para Hong Kong, depois Alcer. Em 2014 eu encerro, vou para Minas e jogo o segundo semestre aqui em Canoas. Eu já estava com 26 ou 27 anos, estava difícil de sair, acredito que se eu insistisse assim mais, poderia dar, mas pelo que eu estava vendo, eu sempre fui um cara que quis ter família, quis ser pai, e a situação do futebol ele acaba te distanciando um pouco, né? Porque os contratos que eu fazia, minha realidade, eram contratos curtos. Sim. 6 meses ou 1 ano, no máximo. Sempre mudando. Fiquei 1 ano e meio na Áustria, depois voltei, enfim. Resolvi parar, mas não tinha ainda a certeza de onde que eu iria me encaixar. E é uma situação difícil, acho que muitos dos atletas passam, e tu te vincula muito numa bolha, que é o futebol, né? E tu não sabe o próximo passo, mas sabia que seria dentro do esporte. Aí comecei a cursar educação física, e as coisas foram acontecendo, graças a Deus, e até hoje permaneço no meio do esporte, né? Vamos falar um pouco disso agora, até das áreas, né? Sim. E estamos aí até hoje. Mas sempre próximo do esporte, né? Sempre. Quando eu parei de jogar, eu
pensei em fazer outra coisa, tudo, mas são anos, né? Acho que eu comecei na escolinha, acho que com 8, 7, e o futebol é um dos, né, das modalidades, mas o esporte, ele te proporciona muita coisa, ele te abre muitas portas, te aproxima de pessoas, tu cria diversas conexões. Aprende a ganhar, aprende a perder. Aprende também a esperar o teu tempo, né, que as coisas não acontecem no nosso tempo. O que cabe a nós é se dedicar, fazer o que ninguém pode fazer por nós, que é se dedicar, acreditar, perseverar, que é muito difícil. Como tudo na vida, acho que nada é fácil, né, para quem sonha grande. Então, é isso. Deixa eu te fazer 2 perguntas ainda no mundo da bola, antes da gente avançar, porque eu sou um curioso da bola. Primeiro de tudo, tu não falou pra nós que posição que tu jogava, né? Esse foi o meu grande problema, né? Eu era um 9 que marcava muito bem o zagueiro, poucos gols. 9 pressionador. Dava um azar, porque eu consagrava os goleiros, era coisa de louco. Entendi. Mas jogava também na Áustria, eu fiz uma função que eu gostava muito, que era no meio. E tem muito amigo meu que fala que eu era pra ser volante, mas aí passou, mas eu era 9. Profissão centroavante. Não tanto, né? Estamos aí na batalha até agora. Então tá. E agora, além da Áustria, você falou de Hong Kong, né? Aqui dentro da LC Academy, hoje a gente está com quase 20 atletas e deles apenas um joga aqui no Brasil. Então a gente tem essa experiência fora com os nossos atletas, de poder viajar, de poder atendê-los também. A gente segue acompanhando os atletas fora do Brasil. E que tu contasse alguma experiência, tanto em Hong Kong. Eu não conheço Hong Kong, nunca fui para lá, mas o professor Pio aqui da LC Academy morou 1 ano e meio na China, ali próximo. Na Áustria eu tive um tempo, e a gente vai contar mais para frente sobre essa história. Inclusive, tu praticamente me colocou lá na Áustria. Mas como é que foram essas tuas 2 passagens fora do Brasil? Elas são enriquecedoras, né? Até porque quando tu sai, assim, tu tem que tá numa outra cultura, num outro país. A Áustria, principalmente, cascora um pouco mais pelo frio, né? Que não é uma brincadeira. O nível que eu jogava lá não era um nível altíssimo, assim, então ali foi para abrir portas pela situação da minha cidadania que eu consegui lá, né? Legal. Mas, cara, se tu sai para viajar 10 dias, tu já volta diferente de uma viagem, né? Então, fiquei 1 ano e meio na Áustria, um idioma completamente diferente, difícil. Chegou a aprender? Cara, eu consigo entender, assim, o básico do básico tu fala, né? Sim. Só que eu tive muita sorte no caminho, né? Uma professora que falava português, inglês e alemão. Aí no segundo mês de alemão, assim, e o vestiário ali, o inglês era ruim. E aí vamos trocar para o inglês, que já tinha gente que falava inglês também, e facilitou, e eu comecei a fazer as aulas, assim. Mas o alemão, no final no vestiário, quando já estava tendo aquela trairagem no vestiário, eu consegui entender, né? Aí eu só dava uns gritos, mas tinha os amigos também que ajudavam um pouco, e aí no meio Aí sabe aquele jeito brasileiro, no meio da frase tá falando inglês, né? Sabe como é que é a palavra, tu já fala para tentar entrosar, e eles te recebem também. Sim. E Hong Kong me impressionou, assim, muito a cidade, né? Me lembro que na época lá a gente não tinha WhatsApp aqui, mas o WhatsApp já era frequente lá. E eu falava, meu Deus do céu, as pessoas passam no metrô, na rua, sempre no telefone. E hoje a gente vive isso. Eu acho que dia sim, dia não, ou dia sim, eu tomo uma chamada da esposa. Até no trabalho, assim, muito também, é uma coisa que eu tô me policiando muito. Mas eu vi, assim, o quanto eles já eram muito mais conectados e à frente do telefone. O futebol lá, acho que tem uma força, o pessoal ama, mas não é, assim, o primeiro esporte. Sim. Uma cidade muito internacionalizada, né? Muitas empresas. Ela era colonizada pelos ingleses até então, se não me engano, em 1992. Posso estar falando alguma coisa errada, mas foi recente, assim. Então, uma baita cidade, assim, que me enriqueceu como pessoa. Histórias boas também da bola, mas... Fez uns golzinhos lá, sempre muito pouco, né? Muita entrega, GPS alto e... O número no placar não aparecia muito o teu nome ali, nome e sobrenome. Os caras da Nike lá que eu trabalhei até hoje brincam, né? Que tá no... Essas coisas de internet ali. Só tenho 3 jogos na carreira e 2 gols. Tá errado lá, né? Pô, os caras... Discussão dia sim, dia não. Os caras, quem que quer falar? É isso. Mas era as brincadeiras assim que até hoje a gente
a gente Não, ainda demais. tem. Experiências, Áustria e Hong Kong, né? 2 lugares bem... É, Interior do Rio Grande do Sul, Áustria e Hong Kong. é Minas. Minas também. Então, o interior do Rio Grande do Sul ele é bem peculiar também, né? Tu que viveu Muito. é um futebol bem... Ele é aguerrido e volta e meia sai bastante jogador daqui. Também. Acho que é difícil às vezes, né? Porque eu costumo dizer, e muita gente fala isso em entrevista, a diferença do cara que ganha 8 porque ganha 80, porque ganha 200, às vezes ela é pequena, tu está inserido, mas enfim, são casos e casos e cidades ali que eu passei também. Sou apaixonado por Bento Gonçalves, acho que, Nossa Serra, Caxias também, Vacaria o frio já é um pouco mais, não tem tanta estrutura como as duas, mas Rio Grande, Pelotas, cidades que até hoje o cara fica com carinho, né? Sabe que já passou lá, que faz parte da história e é isso. Deixa eu te perguntar, então, além dessa tua carreira de jogador de futebol, quantos anos foram? Foram profissional ou tudo? Vamos dizer de profissional até tu encerrar. Profissional 2007 a 2014. Foram 8 anos, mais base, né? Uns longos 15 anos. 15 anos na bola. Mas tu citou aí também os teus amigos da Nike e também a nossa história que se conecta lá no time Villeroy. Então, além de ter sido jogador de futebol, que outras coisas que tu fez e faz como profissional? Sempre inserido no futebol, né, no meio do esporte. Eu tive uma carreira curta no setor de DPVAT. Quando eu paro de jogar, o Society estava crescendo muito aqui na época. Sim. E o Jean, que tinha um time ali, a Laú, jogava pelos amigos no Napoli. E aí ele estava fazendo um time bem competitivo. Aí me chamou e eu estava na transição, estava começando a faculdade. Não sabia de educação física, né? Não sabia exatamente que área eu seria, se seria treinador, preparador físico, mas eu sabia que eu seguiria inserido no esporte e aí ele chamou para eu trabalhar na seguradora para jogar no time. Eu treinava 2 vezes na semana, eu sempre que gosto do extra, tinha vínculo com o Cruel na preventiva, então eu fazia 2 turnos, 2 treinos na semana sozinho e 2 com o time. E depois disso eu vou para Villeroy, ter uma conversa rápida com o Rosito, nosso grande Rosito, com nosso o João, grande amigo, que teria a possibilidade de ser treinador, né? E foi uma conversa rápida, assim, né? O homem sempre na correria. E foi 15 minutos de conversa, eu lembro. E deu um tempo, a Villeroy estava crescendo, né? Foi precursora, acho que formou muito profissional bom, ou ajudou a entrar na linha. Com certeza. Dessa parte, né? De treinamento personalizado. E o Rosito, em 15 minutos, quando o João estava indo para a Alemanha, que abriu um CT na Alemanha, sim. Ele falou, tinha um comercial que era o João ia morar na Alemanha, e ele falou, mas aquele cara que a gente entrevistou para ser treinador, achei que ele combina muito com a parte comercial, e eu nunca tinha, minha mãe sempre falava, né, a mãe sempre tem razão, tem muito contato, tem que juntar isso, beleza, e aí me chamaram, e aí eu saí da seguradora e comecei na Villeroy, fazendo essa parte comercial, né? Como eu já tinha muito amigo jogador, conheci alguns empresários para divulgar e falar mais. A Villeroy estava muito forte na época, né? Precursora, pelo menos aqui no Sul, e ganhou uma força fora muito grande. Eu acho que vou te falar de nível Brasil, assim, de ter essa conexão de treinadores com atletas. Eu acho que era precursora, foi, né? Com certeza. Tanto que te afirmo. Não, com certeza. E foi uma... a gente fez cursos depois, né? Sim. Sempre falei isso, para tu ser precursor é muito difícil, porque tu vai desbravando um caminho e tu não sabe o que vem, né? Exato, os desafios, e claro. Tu sabe bem da parte jurídica que tem que ter, não só de contrato com o atleta, mas também para tu ficar num país fora, é complicado. Visto, e tu vai esbarrando em algumas coisas e tem que criar, né? Claro. Tu tem que criar soluções. Então, acho que o staff ali que foi criado, eu me lembro que foram 5 anos que eu trabalhei assim, e ver de quando eu entrei, de como eu saí, o que a gente conseguiu construir, e passam vários treinadores, tu tem que formar treinadores, né, para tu expandir, tu atender mais. Então, foi um tempo muito feliz na minha vida, e até hoje eu tenho contato com todos os treinadores, né, porque a gente fazia meu trabalho, além da parte comercial, também era fazer essa ligação entre a empresa e o treinador, né, para saber que nós temos problemas, a vida, né, tem altos e baixos, os atletas às vezes passam a pressão e o treinador também tem que ter essa habilidade, tu sabe bem. A gente fez um escopo legal de
de um guarda-chuva ali, né? Com psicólogo, fisioterapeuta, a gente foi implementando, nutrólogo a gente quase fez também. O nutricionista a gente fez, mas porque o futebol te exige isso, né? Eu acho que se for pensar hoje, acho que a gente vai falar mais pra frente, eu acho que o atleta de alto rendimento, independente de qual esporte for, ele tem uma equipe própria. Hoje em dia é muito difícil tu estar sozinho só com o trabalho do clube, não que não seja bom, mas eu acho que é muito global, né? Tu atende 25, 30 atletas, não sei. Então, fiquei 5 anos ali, depois fui trabalhar na Nike. Comecei no Sul aqui, no Rio Grande do Sul só. O internacional era Nike, então era entendeu o Inter, mas categoria de base, profissional, captação de atleta nível Nike. Depois eu assumo Santa Catarina e Paraná. Aí fico 2 anos nessa função e vou ser gerente no Rio. Aí fico 2 anos lá. Aí Nike e Rio. Não, daí Nike Internacional, eu faço parte da... Aqui mas era mais PJ, né? Prestava um serviço. E agora, quando eu vou pro Rio, eu vou de gerente, e muda muito o escopo, entra num mundo muito corporativo, assim, sistema, muda muito trabalho, entra coisas pessoais também, de filha, de pai. Então, chegou uma hora que eu falei que eu estava desviando muito do que me fazia feliz, que brilhava o olho. Sim. E sempre recomecei na minha vida, né? Falei muito aqui disso. E agora recomeço de novo, numa outra área, vai fazer 1 ano já, essa parte de agente de atletas. E é isso, a história, assim, por cima é isso. Vamos estar falando de, o jogador, depois a seguradora ali, jogo rápido para conectar com o futebol. Isso. A gente pode falar dessa gestão de atletas, treinadores dentro do Villeroy, essa parte comercial também da Nike. E hoje como agente de atletas. Tu vê sempre dentro do esporte, mas bem variado. Outras áreas. De agente de esporte, eu acho que eu menos posso me aprofundar, até porque eu tô começando, apesar de ter gente numa empresa que eu considero grandíssima a nível nacional, sem dúvida, internacional também. Tô aprendendo, apesar de já ter muito contato, né? Pela Villeroy, pela Nike, mas de forma diferente. Hoje, por dentro, a intensidade e a dificuldade que é tu viver no futebol é gigantesca, e a gente vai aprendendo a cada dia, cada contrato que tu tem que fazer, ou a cada captação de atleta e a gestão de atleta. E é isso. Não, eu ia falar agora, eu tava te ouvindo, relembrando aquela época do Villeroy, né? Tu falou de vários nomes aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cruel tanto no Villeroy aqui, e depois quando a gente iniciou a No Performance na Alemanha. O João também trabalhou conosco aqui em Porto Alegre, no Villeroy, e depois trabalhou conosco na Alemanha. Bom, o Rosito era o nosso gestor ali, né, da parte mais jurídica administrativa. Tem o Leonel Villeroy, que é que leva o nome da empresa, que foi um cara que também, como tu disse, né, precursor nessa parte de treinamento funcional, assim. Foi uma baita escola para nós. A gente vem desde aquela época, isso a gente está falando de 2015, né? Então, no meu caso, né, eu entrei lá em 15. Então, 10 anos. Então, 10 anos, né, nessa trajetória de treinamento funcional, também nesse trabalho com atleta. Eu fui aprendendo muito, né? E para contar a nossa história, né, a gente, logo na tua entrada, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer um trabalho com os atletas do Vasco. Então a gente já tinha as portas abertas lá pelo Ramon. Isso. Trabalhava conosco na época na Turquia. Aí ele retornou da Turquia no Vasco, quis manter o trabalho. A gente foi lá para apresentar esse trabalho para ele. E, bom, deu muito certo. Eu não vou me lembrar agora, talvez tu possa me ajudar se tu estava por dentro da história da saída do Villeroy para Roma, aonde nós atenderíamos lá em Roma o Alisson e o Juan. Isso. E nesse momento eu iria para lá para fazer esse atendimento aos atletas, e o João, que era o outro treinador, ficaria no Rio de Janeiro. Isso. Né? Ele estava lá fazendo esse treinamento comigo. E aí os atletas na época ligaram para cá dizendo que não era para eu sair de lá, que era para continuar no Rio de Janeiro. Quando tu faz um trabalho bom e vincula, o que às vezes te premia, entre aspas, te prende também, né? Porque é muito difícil tu ganhar a confiança dos atletas, vínculo, né? Uhum. Exato. E quando o serviço é bom assim, tu acaba
ficando preso, entre aspas, de uma forma positiva ao atleta, né? Porque ele gosta do trabalho. E não é só o trabalho que envolve, né? É muito mais que um treinamento. A gente vai falar bastante sobre isso mais à frente. E o João tá até hoje com o Alisson. Não, eu ia te falar justamente isso, que é curioso, que era para dar um outro encaixe no trabalho. Acabou que eu fiquei no Rio de Janeiro, depois fui para a Alemanha. Ele foi para Roma, e da Roma foi para o Liverpool com o Alisson e tá até hoje trabalhando. Tá até hoje com ele, criaram uma relação incrível, assim. Grande abraço para o João, para todos os treinadores ali, né? Para todos. Uns mais, outros menos. Mas eu te falo tudo na vida. Mas pô, o Neco, o Leonel, claro. Até o Ratinho, né? Que eu trabalhei bastante. Ratinho, muita história. O Felipe, que hoje está com o Bruno Guimarães, que começou, hoje saiu da empresa. A Villeroy, nessa parte do profissional, eu acho que ela, por hora, assim, né? Ela deu uma encerrada aos trabalhos, segue no tatame ali. Sim. Mas foram o Carlos Roca. Carlos Roca com o Richarlison. Ficou com o Richarlison há muito tempo, está na Europa. Sim. Então eu tenho o Maninho também, eu tenho um vínculo com... Cara, uma história bacana que eu gosto de falar é do Guilherme. O Guilherme está no Emirados, não sei se chegou a conversar. Ele nunca tinha andado de avião. Ele veio para cá para o curso da Villeroy. Quando eu cheguei, desculpa de interromper, mas só para pontuar a timeline. Quando eu saí do Villeroy, na verdade, na sequência ele chegou, porque eu acho que ele fez o curso primeiro, depois ele entrou. Tem uma história legal com todos os treinadores, assim, todos que eu citei. Mas conta essa aí dele. Um carinho gigante, assim, e cada um tem sua história e um vínculo, assim. Tem história legal para contar de todas, umas tristes, umas legais, né? Umas dolorosas, outras não, mas enfim, o Guilherme foi um caso muito legal, cara, de perseverar no sonho, assim. Eu me lembro que ele nunca tinha saído do estado de São Paulo, se eu não me engano, nunca tinha pego o avião, ele veio pro curso. Ele com 16 anos, assim, a gente ali no tatame, entre uma parte do curso e outra, e ele, eu nunca tinha andado de avião, tô aqui sozinho, meu, que legal, meu sonho, eu sempre vi no Instagram, e acho que o Instagram não tinha a força que tem agora, sei lá, na época não era tanto. Que legal. Ele se formou, dele, quanto tempo falta para te formar, né? Que uma das situações era... Tinha que ser formado. E ele... falta 2 anos e tal. Eu falei, vamos ficar em contato, tenho certeza que vai trabalhar conosco, e desse tipo de gente, acho que a razão do curso é justamente para isso. Cara, deu 2 anos, ele mandou uma mensagem, a gente estava abrindo um CT lá, que o Pio, nosso Pio... Professor Pio da LC Academy. Coisinha nossa, abriu lá, levou a Villeroy para São Paulo. Nessa época eu já não estava. Tava precisando, ele foi para lá fazer parte, e o sonho dele sempre foi começar com os atletas, e categoria de base também, enfim. Acho que é uma coisa que a gente tentava na época, era adequar, né? Não é todo mundo que tem a condição de pagar para ter um treinamento único, né? A gente fazia várias modalidades, e começou atendendo atletas de base, e quem é da base hoje, amanhã vai ser o profissional, então ele criou vínculos fortes, e está até hoje aí, se aperfeiçoando, e muito legal. Eu já tinha saído da Villeroy, estava trabalhando com outras coisas, ele me chamou porque ele estava fazendo ele mesmo a negociação, né? Sim. Ele, me ajuda nisso, vê minha apresentação, então... tem um carinho gigantesco, não só por ele, mas esse caso, assim, de até hoje, ele tá na Arábia, assim, tá super bem com o atleta, não me lembro o nome do atleta, mas tá lá, acompanho, vejo e, cara... Toda uma trajetória, né? E desde quando ele veio aqui com um sonho, hoje ele tá lá realizando, já foi pra Ucrânia, já conheceu vários lugares, agora tá na Arábia, então é um mercado que, enquanto eu não fazia parte, eu já admirava. Agora, tu vendo as histórias, assim, tu vê que é muito bacana, e é o que eu sempre digo, né, quem planta bem, vai colher. E ele foi um menino que sempre plantou coisa boa, se dedicou. Baita exemplo. Hoje está vivendo muito bem dessa área aí que tu sabe bem como é que é. Tu, além de contar algumas dessas nossas histórias da época do Villeroy, tu falou sobre categoria de base. Aqui dentro, hoje, nós temos 4 atletas de base, 2 deles presenciais, né, trabalham conosco aqui no CT, são aqui de Porto Alegre. Uma menina, inclusive, do Internacional, que joga também na seleção brasileira. Temos o Lucas também, que jogou por muito tempo em Santa Catarina, no Brusque, agora tá aqui fazendo treinamento conosco. E nós temos 2 atletas fora do Brasil, 2 atletas na Rússia. Um deles é da seleção sub-17 da Armênia e joga no Krasnodar, sub-17. Daqui a pouco vai ter um CT na Armênia lá, que tu tá forte ele lá. E temos um outro que é do sub-15 do Spartak de Moscou e da seleção sub-15 da Rússia também. E, assim,
tanto o Pio quanto eu, a gente já teve experiência com base, mas o nosso forte sempre foi o profissional, né? Hoje a gente está se adaptando, está se adequando. Uma coisa agora, trazendo mais para a área técnica, que é um desafio para nós, essa gestão de carga na base é muito diferente do profissional, muito diferente tanto na demanda quanto no feedback do atleta. Às vezes o menino de 15 anos, ele... E números do clube também, que não tem acesso. Tu não tem acesso ao GPS. Tu imagina, para ver jogos do Campeonato Russo profissional já é uma missão. Imagina ver da base. E a gente consegue ver. Eles nos mandam um link aqui, a gente assiste os jogos do Krasnodar e do Spartak da base. E eu queria te ouvir agora como... Bom, tu passou por isso como atleta, né? Tu foi jogador de categoria de base antes de virar profissional. Tu tem essa experiência. E hoje, nesse teu momento como agente de atletas, tu lida, né, diretamente com muitos atletas da base. O que tu vê hoje nesse momento atual? Em primeiro lugar, né, nós dois somos pais, né, nós temos filhos e o acesso à informação já está, né, rede social, hoje todo mundo tem telefone. Isso já muda muito, imagina, para o esporte, né, essa gurizada da categoria de base. Mas o que tu vê em relação à demanda, em relação a resultado, a formação versus ganhar? Às vezes é melhor ser campeão e não formar ninguém, às vezes é melhor formar 2, 3 e ficar em último. Como é que tu vê isso nessa realidade do futebol hoje? Não, pergunta complexa, né? Até porque tu falou de quando eu jogava. Vamos lá, quando eu jogava na base, nós não tinha Instagram nem internet, né? Pra ver como a gente tá um pouquinho velha, a barba branca e a careca não deixa mentir. Mas mudou muito, acho que assim, nossos ídolos na época, assim, eu lembro de Romário, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, né? Os jogadores... um patamar grande, a gente não tinha acesso ao dia a dia, né? Sim. A gente tinha muito acesso ao que o Romário fazia, que chegava e decidia, então a gente não tinha essa noção do treino extra ou de fazer algo a mais. E eu acho que com o tempo isso foi mudando, principalmente com a chegada das redes sociais, que tu acaba tendo mais acesso ao dia a dia, né? Uhum. Hoje, os maiores jogadores da história é um cara que se cuida mais do que ninguém, acho que todos os atletas que passam com ele admiram que ele é o primeiro a chegar, o último a sair, tem a equipe dele. Fala o nome dele para aquela câmera ali, que tem muita gente que não é muito fã. O Cristiano Ronaldo. Ah, tá. Só pra... Um dos maiores, né? Tem o Messi também, que eu acho que... Mas não tem a mesma linha de... Se tem, não se expõe tanto. Né? É isso, eu acho que é até isso. Talvez ele até tenha, a gente que não vê tanto. Tem, né? acho que não tem como hoje chegar em dia, acho que vou falar que é impossível, porque... Mas é muito difícil tu manter um padrão de alto nível sem ter uma equipe te cuidando, de personal, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, nutrólogo. Acho que isso tudo te dá mais chance e mais armas para tu chegar, né? Sim. Então, com essa mudança dos atletas hoje de base, consequentemente, com a mudança também da abreviação da compra dos clubes da Europa, os atletas da base, então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita coisa. Tu vai vendo que hoje em dia o atleta da base, ele é muito mais bem cuidado, não só pelo clube, mas também por agentes, pelas empresas né, de marca, de patrocínio, como dos clubes, o cuidado é totalmente diferente, né? Tu tá muito mais próximo, assim, de tu fazer uma venda, tem N exemplos aí, o Estevão agora, acho que é um caso, né? Mas teve recente. Outros também. Hendrick. Vários outros, o Vitor Reis agora que foi para o Manchester City. Então, tem números, né? Se a gente for falar agora, mas então acho que o clube vê esse potencial, o clube cuida da base de forma diferente que era antes. E isso... Tu começa a pegar os exemplos dos atletas que a gente tem na atualidade, os da base, todos têm esse cuidado, né? Então mudou muito. E isso é o novo futebol. Acho que tem gente que fala sempre, né, da geração, e antes, com certeza, o atleta mais técnico, ele se sobressaía, até porque o nível de exigência físico não era tão grande como hoje. Certo. Então, hoje em dia, às vezes, tu vai chegar um atleta que não tem tanta capacidade técnica, mas tu olha um GPS dele, o cara é um cavalo correndo e vai chegar, né? Então, tem muitos clubes que, por mais que falam, acho que todos os clubes eles querem formar ganhando, né? É muito difícil, a cobrança sempre vai ser, principalmente clube grande.
Tem clube empresa, enfim, que hoje tem várias que tudo bem, até não é o foco, mas acho que clube grande, principalmente aqui no Sul, né, que hoje é onde eu fico mais, todos querem formar, mas não podem não ganhar, né? Sim. Hoje o maior clube, acho que do Brasil, em termos de tu formar vencendo é o Palmeiras, o Flamengo também, mas acho que se olhar os números da base do Palmeiras é assustador, chega a mais de bilhões de reais. Então, é isso. Acho que não é fácil, mas tem os clubes que já têm mais ou menos o caminho, né? E acho que os clubes que também querem chegar nesse patamar de vendas da base estão todos atrás para fazer isso. Nós recebemos recentemente aqui no podcast, inclusive, o coordenador da parte de performance e saúde do Inter. E ele também, assim, mais de 20 anos também no mundo da bola, né? Teve por 10 anos no Corinthians, trabalhou no Oriente Médio, e ele estava também nos contando um pouco dessa mudança da parte física, né? Disso que tu falou. Lá atrás, o cara mais técnico, ele se sobressaía. Hoje, um cara que está melhor fisicamente vai atropelar. Vai atropelar porque a demanda do futebol está muito mais física, a gente tem muito mais controle de dados, controle de carga, que não tínhamos antes. Que nem tu disse, tu vai ver o GPS do cara, o cara bate 12,5, 13 km por partida. Aí tem coisas físicas também que impedem, tem atleta que matura cedo. Também, aí tem um destaque muito mais cedo que os outros, tem os tardios, né, que vai ter o seu pico físico muito mais na frente dos outros, então tu tem que ter um pouco mais de paciência. Uhum. São vários fatores, mas o futebol hoje fisicamente teve uma mudança gigantesca de há muito, sei lá, 10 anos atrás, ou 15. Esse assunto de futebol, parte física, é o que a gente faz aqui dentro, né? Da LC Academy, o que eu e o Pio trabalhamos há mais de 10 anos. Mas eu queria voltar lá no Villeroy. Tu já contou a tua chegada, como foi lá, o que tu fazia, né? Algumas histórias legais, citando alguns treinadores que foram meus colegas, trabalhamos juntos, inclusive nós, trabalhamos juntos lá também. Mas agora eu quero sair um pouco dessa parte física e entrar um pouco na parte comercial, né? Tu deu esse exemplo do treinador que ele negociava diretamente com o atleta, né? Eu já passei muito por isso, de ser o cara que marcava o treino, dava o treino, cobrava o treino, gravava tudo, né? Sim. Então hoje, né, a gente está com essa estrutura da LC Academy, a gente tem tudo já, cada coisa no seu lugar, ficou muito mais fácil, claro, pela nossa experiência também ao longo desses anos, mas que tu contasse essa parte do comercial, assim, esse approach, né, ao atleta primeiro, depois de que forma tu mostrava para ele a importância do trabalho, o que tu teve de aprendizado também nesse meio tempo, e para mim, para nós aqui dentro da LC Academy, a gente entrega o final para nós, o mais importante, claro, que é o relacionamento, é manter o atleta, é fidelizar, mas nada disso se sustenta sem resultado. Exato. Essa é a minha opinião, essa é a nossa opinião aqui dentro. Então, a gente constrói esse relacionamento, a gente fideliza o nosso atleta, a gente cria esse vínculo com ele, que foi uma coisa que tu falou e me chamou a atenção, só que nenhum atleta vai ficar contigo 4, 5, 6, 7, 8 anos se tu não entregar resultado. Com certeza. Então, essa é a base do nosso trabalho aqui dentro. Eu queria que tu contasse agora mais a chegada no atleta, o approach a ele, a apresentação do trabalho, o poder de convencimento que tu tinha, aprendizados que tu teve, porque eu lembro na nossa época tínhamos muitos treinadores e atletas também fora do Brasil. Sim. Que aí já muda, como tu disse, né, a cultura, o visto de trabalho, o idioma, o fuso horário. Tu deu o exemplo do cara que nunca viajou de avião, daqui a pouco tu vai pegar um cara que é do norte e nordeste do Brasil, vai botar ele na Ucrânia, no frio, que o cara nunca passou de... Não, era um quebra-cabeça bom demais de montar. Entendeu? Eu queria que tu tem um perfil de atleta que tu vai atender, com o perfil de treinador que tu vai botar, né? Com família, com pai, com empresário. Não, o staff. Falava muito sobre isso. Assim, um pouquinho dessa parte comercial. Vamos lá, eu acho que, para ser sincero, eu entro na Villeroy numa fase muito boa da Villeroy, tá? Sem trazer... Acho que eu fiz bastante melhoria também, ideias, mas eu já entro com a Villeroy sendo precursora, mas muito bem posicionada, com atletas de nome, né? Então é muito fácil tu chegar. Uma coisa é tu começar, tu não ter um atleta nenhum, então
para tu fazer esse convencimento, assim, vai ter que ser muito mais no dia a dia e o atleta ver o resultado. Mas eu já entro com o Avleroy, com grandes nomes, acho que na época o Douglas Costa, acho que o Lucas Leiva já fazia, o Coutinho estava em vias de, ou já estava, e tinha uma equipe também da parte de marketing, né? Então Sim. a gente juntava vídeos, acho que o nosso material de entrega era muito legal. Sim. Mas tudo é muito bonito, né? Como tu falou no vídeo, na entrega. Só que o treinador tem que apresentar no dia a dia, no treinamento com o atleta e mostrar para ele a mudança que ele mesmo vai fazer, né? Então, o vestiário fala muito, né? Acho que tu tem um atleta que está se destacando, tá tendo um nível de performance alto. Pô, mas tá voando, o que tu tá fazendo? Pô, meu, tô com... Isso é uma outra coisa que não que sai um pouco de mim. Teve até um caso legal com a seleção peruana, né? A gente tava atendendo o Trauco, acho que ele tava no Flamengo. Lateral. Era o Felipe até. E ele nunca acabava um jogo pela seleção, né? Sempre chegava na final com a energia lá embaixo. E nos últimos 2 amistosos antes da Copa do Mundo, ele arrebentou, chegou no jogo voando. E os caras, tá, mas o que tá acontecendo? Ele, não, tô trabalhando com esse treinador aqui, e o preparador físico do Peru ligou pro Felipe, e o Felipe, não, tal. Ele, mas como é que eu faço para falar contigo? Ele me ligou, ele falou, não, vou fala aí da empresa e tal. E aí eu liguei, falei com ele, e a gente marcou uma reunião no Rio. Eles foram, ele e o auxiliar foram pro Rio. Imagina. E eu e o Felipe lá, o Felipe é um cara, pô, super desenrolado, competente, cara. bilíngue. Né? Acho que ele morou algum tempo em Punta, porque ele tem um sotaque, né, do sul do Uruguai. Te brincava. E fomos pra reunião, só que antes da reunião eu falei, pô, ele já atendia 2, né? Acho que era o Trauco e o Cueva tava com o Maninho. E ele, pô, mas legal o trabalho, como é que vocês trabalham? A gente foi falar um pouco mais do trabalho, só que eu não podia só falar do trabalho. Eu pensei, pô, deve ter mais gente da seleção que tá precisando, né? Sim. Tu já viu uma possibilidade de captação? Claro, daí eu estudei ali as últimas convocações do Peru, vi quem podia ser, tinha um treinador que era o Carlos, que estava na Espanha, tinha acabado um contrato, e aí fomos para a reunião, e eles, pô, não, muito bem, quero parabenizar, quero saber a forma que vocês trabalham, para a gente estar em comunicação, né? Isso na Copa de 2018. E aí estava acabando a reunião, eu falei, pô, tem 2 atletas lá que eu sei que não estão jogando num time, né? E que são muito importantes para vocês. O que vocês acham? Eu me lembro que ele estava auxiliar, tá, mas como é que tu sabe? Eu falei, pô, a formação tá aí, né? E o preparador gostou, não, mas tem a possibilidade lá. Me lembro que era o Carrilho, que agora tá no Corinthians. Tá no Corinthians, estava no Al Hilal, no Watford, né? Tava no Watford, né? E aí tinha outro que tava no Granada, mas eu não me lembro do nome. E aí eles quiseram fazer só pro Carrilho. E aí o Carlos foi lá, atendeu. O Carlos atendeu ele no Watford. E aí, cara, te fechou uma baita parceria com eles. Eu lembro que o Guerreiro tava passando na Copa de 2018, né? Tava passando uma situação particular e ele me ligou no meio, assim, cara, se tu consegue trazer alguém no hotel, ele não pode sair do hotel, né? O negócio que ele tava passando na época com a FIFA, né? E, enfim, ficou um vínculo muito legal, assim. Eu lembro que a gente fez uma postagem que tinha 3 atletas na seleção do Brasil e 3 na do Peru, então alguns exemplos assim que tu... Se isso não é resultado, tu botar 3 caras numa seleção... numa Copa do Mundo, e tu, pô, era um motivo de muito orgulho. Imagina. E voltando numa das coisas que tu falou de resultado, lá pelas tantas assim, né, se tu te organizar bem, eu falava com os treinadores, fazia captação, mas se tu quer sempre sobra tempo. Eu tava falando com o Leonel, e na época tinha o Rafael Grazioli, que é um baita fisiologista. Hoje eu acho que ele tá no Criciúma, mas já foi pro Guarani, teve passagem, tá muito bem no mercado. E aí eu falei pro Leonel, temos que, na época ele treinava o Coutinho. Coutinho tinha feito uma venda gigantesca, né, do Liverpool pro Barcelona. Pro Barça. O Alisson sai também do Roma. E vai pro Liverpool. Então a gente pega esses números dos atletas de minutos jogados e faz um ciclo de benefício, né, um estudo. Pega toda a temporada, vejo antes deles começarem a treinar conosco e depois os minutos jogados. Então os fatores positivos que tu gerava pro atleta, ele mais tempo em campo, né? Sim. Tu ganha mais, tu tá mais propício. Então o valor de mercado deles também subiu, lógico, né? A sorte também ajuda quem tá trabalhando. Foram 2 casos, e teve mais também, de quem saíram do Saint-Étienne, foi pro Lyon também. Enfim, daí tu mostra o estudo, tá aqui, tu começou tanto, agora tu tá assim, dias que tu ficou fora por lesão, dias que tu não está fora por lesão.
E depois nada mais é que o dia a dia. Não é fácil também, tu sabe, é o staff, né? Tu te mudar para atender, tem esposa, tem filho, tem agente que eu digo empresário, né? Sim. Então tu tem que saber ali também como é que tu vai entrar, a importância, como que eles vão te ver. Acho que tem que saber separar também as coisas, porque tu acaba virando um membro da família, né? Tu entra na casa, tem treinadores que já moram na casa do atleta. Total. E não é fácil, mas é um mercado que hoje eu tenho certeza que veio para ficar, está muito estabelecido. Acho que, volto a dizer, não tem nenhum atleta hoje, acho que em termos de Europa, no Brasil também já está muito mais, acho que os atletas aqui já tem também. Sim. Mas o nosso calendário aqui prejudica um pouco mais que lá, né? Até pelas viagens, logística. Então acho que hoje é uma coisa que eu acredito demais, né? Hoje desse lado que eu estou aqui, eu acho que se tem 1 ou 2 treinadores ou jogadores que não fazem algo extra por motivos particulares, em termos de moradia, que moram no clube, enfim. Sim. Mas a gente sempre tenta estar falando isso para ver essa parte. Se não for um treinamento, um nutricionista, um fisioterapeuta, alguma coisa a gente tem que estar ligado, porque sabe que... Uma coisa extra. Exatamente. Não, casualmente tu falando, né? Casualmente e curiosamente, aqui dentro, né, da LC Academy, desses 4 anos que a gente tem a empresa, a gente faz esse acompanhamento, eu e o Pio já há mais de 10 anos, mas no performance, e time Villeroy também, mas aqui dentro a gente tem, desde o início, a gente tem tanto a avaliação do atleta no início, né, da temporada, vai fazendo a reavaliação e a gente entrega para eles no final um relatório de performance. Exatamente o que tu falou, né? A gente vai um pouco mais a fundo em dados técnicos, né, tem um meio-campista defensivo, né, roubadas de bola pro jogo, bolas afastadas. Um cara mais da frente faz assistência, gols. Assistência, gols. Aí outra coisa muito forte que a gente usa é esse minutos jogados versus lesões, né? Então, quantos... A sorte acompanha, como tu falou, acompanha quem trabalha. A gente fala aqui dentro, a gente usa essa expressão de minimizar a lesão, porque é praticamente impossível zerar, né? Tem fatores que não dependem de nós. A gente tenta minimizar ao máximo, entregar os nossos atletas bem para o jogo no final da semana. E o valor de mercado, a apresentação tanto para os agentes dos atletas quanto para o clube, essa comunicação nossa aqui dentro com os preparadores físicos do outro lado, né, de mostrar, olha, esse atleta aqui, a gente tem um caso, não sei se a câmera vai pegar, esse cara que está aqui do meu lado, o Chernikov, categoria de base do Krasnodar também, muita lesão, tornozelo, lesão muscular, começou a trabalhar conosco através de um outro amigo da Armênia, o Spertian da Armênia, os dois jogavam junto na base, começou a treinar conosco. O primeiro ano, 0 lesões, jogou todos os jogos e foi convocado pela primeira vez para a seleção da Rússia. Virou o ano titular, jogou todos os jogos, capitão da seleção da Rússia, melhor jogador na posição dele e campeão russo. Então, assim, é o que eu falo sempre aqui dentro com o Pio, né? O Instagram é bonito, os vídeos são legais, as fotos, as viagens, tudo é bacana, mas... E o resultado, né? Então, a gente pegou um atleta, também a gente tem a consciência que não é 100% devido a nós, né? Ele também tem um acompanhamento nutricional, tem a parte do clube. Vocês fazem parte da equipe dele. Faz parte da equipe dele. E a equipe dele leva ele a ser convocado pela primeira vez para a seleção, dele voltar a ser titular no clube dele não ter lesões, dele virar capitão da seleção, e para terminar ele é campeão russo a primeira vez na história no clube que ele começou aos 12 anos. Eu falo para ele agora que não, ninguém mais vai trabalhar contigo, vai sozinho. Acho que nem ele consegue, entendeu? Abrir mão. Entendeu? Então, é muito... A chance de tudo dar certo é muito grande. A gente está, agora eu tô olhando no tempo ali, a gente está chegando perto do final da nossa conversa, né? Deixar a gente fica aqui contando história. E um dos últimos tópicos que eu tinha separado para a gente conversar, a gente acabou já batendo aqui, que são, né, os benefícios do treinamento individualizado. A gente tem uma peculiaridade que, se eu não me engano, tu pode até me corrigir, eu não vou me lembrar. Na época do Villeroy, a gente não tinha treinamento online lá, certo? No Villeroy. Depois, logo que eu entro ali, depois já tinha. A gente tinha a opção online, né? Até porque era 2017. Não, já tinha. Já tinha? Tinha. Mas é uma coisa que é isso. Quem quer dar um jeito. Exato, não quer, é isso que eu ia te falar. Desculpa, acho que o futebol exige, né,
esse autocuidado aí tá muito nivelado em termos técnicos, físicos, então a exigência é gigantesca. Não consigo ver daqui para frente, inclusive estamos falando de a empresa começou a Villeroy em 2013, se eu não me engano, nessa parte, mas eu acho que hoje é uma realidade, acho que, eu volto a dizer, acho que é a terceira vez que eu vou dizer, me dá um atleta aí de alto rendimento hoje que não tem uma equipe, que não tenha esse guarda-chuva aí depois do clube, que hoje isso aí veio para ficar e é o que nós temos de mais certo, né? Quanto mais tu te cuidar, quanto mais fizer, vai ter uma carreira muito mais longa, longe do DM, longe de lesões. Aumenta o valor de mercado, faz novos contratos, joga mais, longevidade. A gente sempre dá o exemplo aqui dentro de um outro atleta que é o Leroy Fer, tem 35 anos, uma lesão de cruzado e uma lesão de Aquiles. Então, desses 35 anos, 2 deles ele não jogou bola, porque ele teve ou lesionado ou recuperando da lesão. Estamos falando de 2 temporadas, entre aspas, perdidas, né? Fora o pós, né? Fora as limitações que ele tem depois. 6 anos de Inglaterra, Premier League, jogou a Copa do Mundo do Brasil aqui em 2014 pela seleção da Holanda e começou a trabalhar conosco há 3 anos atrás, aos 32. Então já caminhando para encerrar. E hoje ele diz, olha, se vocês me mantiverem dessa forma aqui, eu vou até os 40. Aí tem vários jogadores, né? Então... vai deixando, qualidade tem, se cuidando, não lesionando. Só te agradecer, então. Não, agradeço. Eu queria que tu usasse a tua simpatia e a tua câmera para tu mandar um recado para quem tá lá para trazer mais para o nosso público, tá? Eu sei que muita gente do outro lado vai nos assistir, estudante de educação física, professor recém-formado, quem tem essa vontade de trabalhar com a alta performance. A gente está sendo mais específico na parte do futebol, mas tu viveu, né, um pouco dos dois lados, dos dois mundos ali, de atleta e dessa gestão dos treinadores. Mais do outro, né? Então, se tu pudesse deixar um recado para o nosso público lá que está te assistindo, bem específico, tá? Para quem quer ser, a gente fala aqui dentro, quem quer fazer o que a gente faz, que é esse atendimento, seja presencial, seja online, com atletas de futebol. Não, eu acho que é isso. O futebol necessita de profissionais bons, né? Acho que os jogadores já sabem o que é bom e o que é ruim, eles têm esse discernimento, né? E se tu tem o sonho de trabalhar com futebol, as oportunidades estão aí, é só correr atrás. Acho que a formação é fundamental, sem isso tu não vai conseguir trabalhar com atleta de alto rendimento, mas as oportunidades estão aí. A LC Academy tem vários cursos, né? Está de portas abertas, e acredito que faz parte, né, de umas conversas informais que a gente já tem dessa expansão. Então, sim, a oportunidade está aí. Só fazer a tua parte, que o sonho é real. Dei o exemplo do Guilherme, e como tem vários outros. Sim. Então, entra de cabeça no mundo, te qualifica. Te qualifica, isso que as oportunidades, elas estão aí. Acho que tu é um exemplo que tá precisando de gente para expandir. Vocês são só 2, né? Aqui. Então é isso aí. Para tu não sair falando mal de nós, vamos te dar Poxa, carazinho. Um presentinho da LC Academy. Coisa linda. Isso aqui vai pro chá de noite, né? Eu sou o velhinho do chá da noite. Chazinho? Claro. Vai pro... Não. Café tem bastante, mas do chazinho é importante. Ruim lembrar de ti quando for tomar um chá antes de dormir, né? Mas tá bom. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Junto. Valeu. Podcast do LC, capítulo 81. Tamo junto.